11h04. Boa tarde. Boa tarde para todos vocês que estão entrando. Vamos começar mais uma live hoje para design de sobrancelhas que querem atrair mais clientes. Hoje eu quero ensinar para você a fazer corretamente a cauda da sobrancelha da sua cliente. Deixa eu aproximar aqui um tiquinho mais, porque senão o pessoal fica passando lá atrás e tira a atenção de vocês. Então, para você que está aqui comigo, que está chegando agora, caiu de paraquedas nesse Instagram, eu sou a Natália Amaral, sou criadora da formação Excelência no Design. E lá eu ensino as designers de sobrancelha tudo que elas não aprendem nos cursos presenciais para atrair mais clientes. Todas as segundas e quartas e sextas eu tô aqui no meio-dia com um tema pertinente para você que quer entender mais dos bastidores do que é de fato ser uma design de sobrancelha. Sem esqueminha, sem enrolação, tudo preto no branco para você entender aí o que acontece do lado de cá. E hoje eu vou te contar a respeito do segredo para você fazer aquela cauda da sobrancelha perfeitamente. Sabe que quando você vê assim, a cauda da sobrancelha, primeiro de tudo, o que é a cauda da sobrancelha? A nossa sobrancelha, ela é dividida em duas partes basicamente. Corpo, que vai do início até o ponto alto, e a cauda, que é do ponto alto até o final. E esse ponto alto e esse final, ele é muito variável. De cliente para cliente, você vai sentir que umas têm determinadas caudas mais finas, outras chegam até ser aqui mais grossa e aqui mais fina. Às vezes por conta da estrutura natural dessa sobrancelha, acontece, sim. Ou porque a profissional que atendeu anteriormente, ela causou ali uma falha. Então, a sobrancelha da cliente, para não perder ali todo aquele final, então, obrigatoriamente, há casos que a gente tem que deixar desse jeito. Mas eu não quero entrar nesses detalhes, pelo menos não por enquanto. Vamos aprender a base da cauda da sobrancelha, que você vai aprender hoje comigo como fazer corretamente. E a técnica que eu vou te ensinar, você pode aplicar em qualquer tipo de sobrancelha, em qualquer estrutura, que dá super certo. Não vou me atentar ao mapeamento, nem ao corpo da sobrancelha, porque hoje o foco é da cauda. E por que é tão importante você entender sobre formatos de caudas? Porque imagina a situação, a sua cliente, ela tem uma sobrancelha muito longa. Se você não souber equilibrar, já começa daí. O olhar da sua cliente, ele passa a ser um tantinho mais caído por conta da estrutura que você deixou. Não que seja errado, não que em todos os casos uma sobrancelha mais alongada traz esse ar mais envelhecido, mais cansado. Mas tem assim uns padrões, uns parâmetros que a gente leva em consideração para que a gente tenha uma maior assertividade na hora de fazer a cauda. Para que você faça uma pontinha de cauda mais fininha, mais harmoniosa, que fique numa altura ideal. E você vai ver que a altura ideal não necessariamente tem um ponto específico de regra. Ele tem uma variável, esse ponto. E eu vou te contar qual é. Entenda o seguinte, na minha metodologia, o que eu gosto de aplicar? Nada é regra. Porque se você fizer o mesmo mapeamento em 10 clientes, você vai ter 10 sobrancelhas diferentes. Então, não tem como você ficar preso a um único ponto específico. Não, eu só posso marcar se for aqui, se for nessa exata medida, porque senão não vai dar certo. Na real, não é assim que acontece. Por isso que eu indico para você trabalhar com personalizado. E em tudo, eu falo em tudo. Hoje a gente vai aprender sobre cauda, mas você pode personalizar todo e qualquer tipo de procedimento que você faz aí no seu estúdio. É muito importante você entender sobre o personalizado, porque isso vai te destacar do mercado. Então, vai haver situações que você vai fazer a cauda aqui da técnica que eu vou te ensinar, que a sua concorrente não vai saber replicar. E a sua cliente vai voltar, se um dia ela vai voltar, porque as clientes, elas começam a nos comparar pelos resultados. E isso é resultado de tudo.
Hoje nós vamos falar de técnica, mas ela vai começar a comparar pela pontinha, porque se você não faz uma cauda bonita, harmoniosa, que case ali com a estrutura daquela sobrancelha, muito provavelmente a sua tintura não vai ficar legal, a sua rena tampouco, e quando sai todos esses procedimentos, ou se você trabalha com outro segmento, né, com procedimentos mais permanentes, como a brow lamination e outros que tem por aí, quando sair esse procedimento, a sua cliente ela vai notar que não tá legal. Porque uma coisa é você ter um design, aquele design onde a gente assim, poxa, essa estrutura aqui está perfeita para este rosto. E ali você pode fazer o que quiser, qualquer procedimento, depois que você aplica muito bem o design, você faz uma rena muito boa, você faz uma tintura muito boa, isso eu tô falando em relação a formato, certo? Não tô falando de pigmentos aqui. Porém, se você erra nessa cauda, sua rena pode ter a melhor cor, meu amor. Sua rena pode ser clarinha, sua rena pode durar 7 dias. Sua rena pode ser aquela rena de fundo frio, da marca não sei de que todo mundo tá falando. Não vai dar bom. Não vai dar bom, porque a estrutura como um todo não vai ficar harmoniosa para o rosto da sua cliente. E como que você consegue encontrar uma estrutura harmoniosa? Quando aquele determinado local não chama mais atenção do que o restante da sobrancelha. Deixa eu te dar um exemplo. Sabe aquelas sobrancelhas que você não para de olhar, que o início é bem grosso e o corpo é mais fininho? O que está chamando mais atenção numa situação dessa? O início da sobrancelha. Ou então quando a sobrancelha é bem grossa e a cauda vem bem fininha. Aí a pessoa fala assim, não, mas é porque a cliente ela pediu uma cauda fininha. E aqui vale um adendo para você. A sua cliente nem sempre ela vai saber expressar o que de fato ela quer na sobrancelha dela. E aí é que entra a expertise, a experiência e a metodologia o qual você está aplicando. Aqui você aprendeu no seu treinamento. O que eu te aconselho, que é o que eu aconselho para as meninas lá da formação. Tenta perguntar cada vez mais para a sua cliente até você saber exatamente o que ela quer. Porque quando uma cliente ela chega para você e ela fala assim, eu quero uma rena marcada. Não necessariamente ela está dizendo para você que ela quer uma rena preta. Quando ela fala assim, eu quero uma cauda mais fininha, não necessariamente ela está dizendo que você tem que afinar toda a cauda. Muito provavelmente ela quer que aquela pontinha fique bem afiladinha. Sabe aquele finalzinho assim que é a cereja do bolo da sobrancelha? Aí a pessoa que não entende, que ela leva tudo ao pé da letra que a cliente está dizendo, e aí a design de sobrancelha esquece que a cliente ela não conhece a técnica. Ela vê uma foto no Instagram, ela imagina uma situação na sobrancelha dela e ela chega lá no seu estúdio e ela fala, eu queria que a minha cauda fosse assim um tantinho mais fininha, sabe? Não necessariamente ela quer a cauda mais fina. E ainda assim, se ela quiser, lembra que eu acabei de te falar, ela não conhece técnica, ela não conhece estrutura. Muito provavelmente ela não conhece as fases do fio. Uma sobrancelha que ela é afinada constantemente, provavelmente a curto prazo, hoje em dia é a curto prazo, sua cliente ela vai ficar sem cauda. Porque a tendência, dependendo do estilo de vida, dependendo da nutrição da sua cliente, dependendo dos procedimentos estéticos que ela faz no rosto, ela perde ali os fios com maior intensidade. Então, se a sua cliente, ela gosta muito de fazer uso de ácido, que é o que vai afinando a pele. Mas ela não passa na sobrancelha. Gente, tudo pega na sobrancelha. Os focos de dermatite, dermatite seborreica, de queda. No primeiro indício, o que pode estar acontecendo? Que a sua cliente, a primeira coisa que eu pergunto, você mudou o anticoncepcional? Por quê? Uma questão hormonal.
Por quê? Afeta logo os fios. Então, começa a cair os cabelos, começa a cair os fios da sobrancelha, começa uma irritação a mais. Então, é a primeira coisa que eu pergunto. Certo? Então, tomou algum antibiótico, você passou por algum tratamento, então tenha esse olhar muito mais de perícia para entender o que está acontecendo ali na sobrancelha da sua cliente. Se você já tem uma cliente que tem essas características e ela pede sempre essa caldinha um tantinho mais fininho, o que é que vai acontecer? Naturalmente, com o tempo, a tendência é que nossos fios demorem mais a nascer. E como ela fez uso de produtos, sempre está em oscilação hormonal, a idade vai chegando, faz certos procedimentos estéticos, alguns produtos que são mais agressivos ao fio e à pele, então a tendência é que a curto prazo a sobrancelha da sua cliente ela vá perdendo o formato e vá ficando cada vez mais fina e falha, porque há uma diferença. As sobrancelhas que têm um formato mais grossinho, mas que elas são mais ralas. Você vê a pele da cliente. Se eu aproximar aqui minha câmera, você consegue ver minha pele aqui no início, mas você não consegue ver minha pele aqui. Porque a quantidade de fios aqui é maior e aqui é menor. Minha sobrancelha ela não é fina. Se você já me viu postar alguma coisa no Stories, eu sempre posto só meu rosto. Raras as vezes eu posto tudo. Então, dá para ver muito bem que a minha sobrancelha não é uma sobrancelha fina. Porém, mesmo ela sem falhas na frente, eu consigo ver a minha pele. E você também consegue. Então, muito cuidado na hora de fazer essa cauda. Porque cauda e início, especificamente, é um campo minado. É um campo minado. Qual o conselho que eu lhe dou? Trabalhe com mapeamento personalizado. Em outras palavras, você vai marcar todos os pontos, sabe aqueles pontos que você aprendeu lá no treinamento? O início, o ponto alto e o final? Pronto. Calma, devagar, respira. Fez todos os pontos? Depois que você fez todos os pontos, você vai analisar pontinho por pontinho onde você marcou. E você vai pensar o seguinte: será que vale a pena tirar esse fio? Não seja afoita na hora de fazer a cauda da sobrancelha e o início. Eu poderia dizer como um todo. Eu sempre trabalho com uma regrinha que sempre dá certo. Menos é mais. O menos é mais dá pra mim em tudo. Quando eu vou fazer uma rena, quando eu vou fazer uma tintura, quando eu trabalhava com outros procedimentos. Se é pra errar, que erre pra menos. Porque isso vai te dar uma margem de segurança para você contornar. Imagine a situação, poxa, minha cliente falou assim, eu acho que essa caldinha ficou grossa. Ótimo. Agora se ela fala, poxa, ficou fina demais, o que você faz? Não faz. Pede desculpa e pede muito a Deus para que ela seja uma pessoa benigna e que perdoe você e que retorne no próximo agendamento, coisa que é muito raro acontecer, principalmente se for o primeiro atendimento. Se já é uma cliente de um tempo, eu estou conjecturando aqui uma situação, se é uma cliente que você já tem há algum tempo, geralmente você tem uma margem aí, mais de intimidade para ela te dar um voto de segurança. Mas se você está começando agora, atraindo novas clientes, então vai com calma, vai devagar. É muito importante que você primeiro entenda que a mentalidade de uma design de sobrancelhas, no meu ponto de vista, sempre gosto de frisar que eu não sou dona da verdade. Eu ensino para vocês aqui, isso aqui é uma aula, tá? É a mesma qualidade como se eu estivesse dando uma aula para minha aluna. É o que eu falo para vocês no início da live. Sem esqueminha, sem mentira, sem dizer que a grama é mais verde do que ela parece. Porque às vezes a gente vê uma situação que a grama é tão verde, que nos bastidores, para quem já está há um tempo, quem tem experiência, você sabe que não é assim que funciona. Então, se você já foi vendedora, um exemplo, se você já vendeu roupa há muito tempo, e você vê uma vendedora lá no Instagram e ela fica pintando lá uma coisa, uma situação, e que você vê assim, essa menina não tem noção, tá mentindo aí para todo mundo. Certo? Então, eu procuro aqui mostrar para vocês totalmente o inverso.
Vocês não vão me ver passando a mão na cabeça de vocês e dizendo que é fácil, mas também não vão ver eu dizendo que é difícil, mas é possível. É desafiador, mas é possível. Então hoje a gente vai aprender como fazer essa cauda, para que não aconteça de você deixar uma cauda muito grossona, de entrar muito aqui, ó, sabe quando entra muito aqui e que você vem descendo, descendo, descendo e acaba que tirou metade dessa cauda. Quando a cliente ela tem uma falha aqui em cima, você não sabe o que você faz. Poxa, se eu tirar de menos, essa cauda vai ficar meio estranha, vai ficar meio grossa aqui. Só que se eu tirar mais, em cima vai ficar a falha ainda maior. E aí, o que é que eu faço? E é isso que eu quero te chamar aqui para a realidade e apresentar situações que você possa vir a se deparar aí dentro do seu estúdio. Porque, de fato, o que vai te dizer que você sabe ou não sabe é quando você vai pro tete a tete, pro 1 a 1. Quando a cliente deita na sua maca, aí é que você faz acontecer. Porque quando você tá no treinamento presencial, é legal, porque tem uma pessoa ali do seu lado, não é? Que tem uma pessoa ali, ó, faz isso, faz aquilo. Só que essa metodologia, ela não tem sido muito eficaz, porque a pessoa aprende tudo, aprende, assim, você escuta a profissional, a mentora te falar, só que você não tem todo o treinamento, todo o suporte para que quando você esteja só, eu quero te treinar aqui para quando você estiver sozinha lá. Eu lembro que teve uma aluna da última turma que ela me mandou um feedback antes dela entrar na turma, só com conteúdo gratuito. E ela falou, olha, Nath, essa sobrancelha aqui eu fazia assim, olha, eu tô fazendo a salda e tal, tal. Isso ela mandou o feedback antes de entrar na formação. Antes de entrar. Então, eu sempre trago aqui assuntos que te desafiem. Não vou dizer assim, você tem que só que assistir a live e pronto. Não, tem que treinar, tem que arregaçar as mangas. Mas que vai te preparar, de fato, para o mercado. Eu não quero que simplesmente você fique com esse bendito desse certificado pregado na parede, sem ter nenhuma cliente. Sem poder sequer comprar um material, pagar uma feira, dar entrada num consórcio, pagar a escola do seu filho, comprar uma roupa nova, um sapato novo, que às vezes possa ser que você esteja precisando. Não aceita ficar só com esse bendito desse certificado na parede, combinado? Eu fiz aqui um esboço de não foi a estrutura completa, foi só do início da sobrancelha, só da estrutura do início. Então aqui são 3 pares, certo? 6 sobrancelhas de forma separada. Eu não desenhei a cauda justamente porque eu quero ensinar como que você vai fazer a cauda da sobrancelha da sua cliente. Não vou me atentar ao desenho do mapeamento nem do início, que é o corpo. Vamos se atentar hoje só à cauda. Hoje você tem que sair daqui entendendo de cauda. E entendendo é o que está por trás de fazer a cauda. Não é eu dizer assim, ó, você vai marcar aqui, aí depois aqui, depois liga pra cá, depois liga pra cá. Isso é muito pouco. Isso você já aprendeu no seu curso presencial. Agora a gente vai virar a chave. A gente vai se deparar com situações diferentes, tá? E para isso eu vou virar aqui meu celular, vou posicionar em cima da minha folhinha e vocês vão me contar. Deixa eu ver se eu consigo abrir meu Instagram aqui, não. Que aí eu vou vendo aqui. E vocês vão me contar agora, nos comentários, enquanto eu posso ver, se você já teve boas experiências ou más experiências com a cauda de sobrancelha, ou se é ainda uma dificuldade para você. A cauda de sobrancelha. Enquanto vocês escrevem, aí é que eu tenho que colocar no mudo, porque senão vai atrapalhar aqui a gente. Enquanto vocês escrevem, eu já vou logo adiantando. Na sexta-feira, eu quero fazer perguntas e respostas.
Mas não assim, um monte de perguntas e respostas. Não, eu vou pegar uma em específico. Poxa, não tá abrindo aqui, Jesus de misericórdia. Que aí dava pra mim ver, ó, o que vocês estão vendo. E vocês vão me mandar ou no direct ou uma resposta lá no meu stories. Não tô conseguindo abrir. Uma pergunta específica a qual vocês tenham dificuldade para me responder na sexta-feira. E assim nós iremos fazer. No pique na agilidade. Gente, não vai dar. Enfim, mas vocês vão me dando aqui o feedback se tá vendo direitinho. Eu vou fechar aqui. Deixar aqui bem. Eu vou fazer o direito aqui. Depois eu olho o posicionamento do outro. Me responde aí se você vê e se você escuta direitinho. Se ficar muito perto também não vai dar certo, porque eu quero explicar umas coisas para vocês. A Grazi Miranda disse que tá tudo certinho. E eu confio na Grazi. Eu acho que é Grazi, né? Ó, agora eu não vou poder olhar os comentários de vocês. Aguenta aí. Vão comentando aí sobre essa cauda. Vou fazer o seguinte. Pronto, agora eu consigo ver. Bora lá. Quer dizer... Ô, Senhor. Agora foi. Abriu aqui pra mim. Show. Vamos lá. Então aqui, como eu disse para vocês, é o corpo da sobrancelha. Então vai haver situações que a sobrancelha é o sonho de consumo da gente. Vai ter fios por toda a borda, superior, inferior, no final, vai ter aqui dentro bem preenchido. Então, nessas situações você não vai ter tanta dificuldade em desenhar essa cauda. Partindo do princípio que a cauda começa no ponto alto, e no ponto alto, tanto o superior quanto o inferior. Por quê? Às vezes a design, ela esquece que a cauda, ela tem que levar em consideração o ponto alto superior, que é esse aqui, ó, e o inferior. E por que ela tem que levar em consideração? Porque imagine a situação. Se eu preciso começar do ponto alto, eu não posso começar a cauda aqui, ó, descendo aqui. Porque aqui não é ponto alto, aqui é corpo.
Então imagina a situação, se a design de sobrancelhas ela sobe até aqui, nessa parte do corpo, e aqui ela já começa a fazer a cauda. Então praticamente ela começou essa cauda no meio da sobrancelha. E o final, sabe o que vai acontecer? Aquela sobrancelha que é um circunflexo. E você já deve ter visto. Quiçá você já deve ter feito. Mas a partir de hoje você não fará mais. O que é importante você entender? Cauda é sempre a partir do ponto alto. E nunca marque só em cima. Marca embaixo, porque possa ser que a pessoa ela tenha o entendimento seguinte, não, aqui é do ponto alto, porque na maioria das vezes, na sobrancelha da nossa cliente, é muito bem definido. É muito bem definido esse ponto alto superior. Fica aquele altinho, que você já sabe onde que fica. Só que muitas das vezes embaixo a pessoa não marca. Então ela começa a cauda no ponto certo em cima, e embaixo ela começa no errado. E aqui já entra outra situação, porque se em cima ela começa certo e embaixo ela começa errado antecipadamente, o que vai acontecer? Ela vai afinar essa cauda. Porque se eu começo a entrar daqui ou daqui, automaticamente eu tiro mais fios do que o necessário. E eu lembro que certa vez uma pessoa me questionou numa publicação, mas onde eu aprendi, a pessoa falou para diminuir antes de chegar aqui no ponto alto. Eu falei, eu só posso falar da minha metodologia, porque eu quero que você que está comigo, você entenda o seguinte, eu vou sempre preservar por mais fios. Eu não sou uma design de sobrancelhas que gosta de afinar a sobrancelha. Eu não gosto, a não ser que seja o gosto da minha cliente. Mas as minhas clientes, elas têm conhecimento disso para saber que eu nunca vou tirar mais do que o necessário. Não sei qual é o seu posicionamento como design, mas se você está me seguindo aqui, então já entenda. Eu não vou fazer isso, porque se eu entro antes, se eu subo antes, primeiro, que corre o risco de eu fazer o circunflexo. Segundo, de tirar mais fios. Mas fica bonita? Fica, gente, fica bonito sim. Uma sobrancelha bem arqueada, ela entrando no ponto ideal, equilibrado, como eu falei para vocês, tudo é personalizado. Fica bonito sim. Só que você como designer, você precisa ter um posicionamento. Poxa, qual é o meu posicionamento? Não, eu quero fazer o arqueado para que todo mundo veja que essa sobrancelha chama atenção. Não, eu gosto de afinar mais. Ou, se você é como eu, você gosta de preservar o seu material de trabalho, certo? Porque essa é a realidade. Então, já aprendemos que a gente começa do ponto alto, tanto superior do inferior. Depois disso, o que a gente faz? A gente vai fazendo um leve contorno aqui, ó. Tanto nesse ponto alto, superior, como no inferior. E a gente vai marcar esse final da cauda como? Pega o último fio aqui, ó. O último fio aqui, ó. Do início. E você vai pegar a sua linha, que vai ser representada por uma régua escolar, aqui. Você vai pegar a sua linha para que você possa marcar o final dessa cauda. Mas, Natália, o que tem a ver o último fio desse início com a cauda? O parâmetro que você deve utilizar é o seguinte, esse início aqui tem que ficar igual com esse final da sobrancelha, para que esta sobrancelha fique equilibrada. O que é que acontece na maioria dos casos? As pessoas gostam de fazer um tantinho mais acima, que não é errado. E um tantinho mais abaixo, que também não está errado. Porém, todavia, se você faz muito mais acima, então você passa aqui a linha. Peraí, eu não sei qual é o ponto ideal que eu preciso chegar no final da sobrancelha dessa minha cliente. Então,
você vai pegar a sua linha pigmentada com seu lápis dermatográfico e vai passar aqui, ó. Certo? Ai, Nath, ela não tem cauda. Nath, eu tô perdida no final, porque aí tem uma linha. O que é que eu vou fazer? Você vai passar um traço reto. Independente que tenha fio aqui ou não, esse traço precisa ser reto. Retinho aqui, ó. Independente que tenha fios ou não. Por isso que eu gosto de te ensinar as situações que você vai se deparar. Porque há situações que a sobrancelha vai estar cheia. Mas há situações que a sobrancelha tá curta, ela tá fina, ela tá maior do que o necessário. E aí, o que que faz? Você precisa ter um parâmetro. E o parâmetro é o último fio dessa sobrancelha. Eu gosto sempre de marcar o seguinte. Eu faço muito equilibrado dependendo da situação. Já teve cliente de ter fios aqui, ó. E ela fala assim, Nath, eu quero ela bem alongada. Então vai na fé da cliente. Se ela quer alongada, tudo bem. Porém, se ela te deixa livre para você aplicar a sua técnica, o que é que eu te aconselho, que é o que eu ensino dentro da minha metodologia. Você faz retinho, linha aqui retinho, aí você encontra. Aí vamos supor que aqui tem alguns fios, tirou todo mundo aqui, ó. Já vai sair todo mundo aqui. Pronto. Vamos imaginar outra situação, que passa só um tantinho de nada. Tem problema passar um tantinho de nada? De forma alguma. Se der para preservar, eu particularmente, se for pouco, eu preservo. Porém, se passa muito, já sai todo mundo. Para que essa minha cliente, ela não fique com o ar de olhar caído, cansado. Então, já entendi que o final da minha sobrancelha parte de uma linha retilínea desse último fio aqui do meu ponto inicial. Beleza? Então, já sei que eu preciso marcar aqui. Se tiver aqui acima, você vai preservar tudo. Tudo. Você não vai tirar nada, você só vai dar o formato aqui, que é o que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Você não vai tirar mais nada. Se você passou uma linha aqui e só tem fios para cima, você não vai tirar no tamanho. No tamanho não sai ninguém. Possa ser que em algumas situações aconteça de ter fios, você passa uma linhazinha reta e tenha fios aqui só em cima. Então, tenha muito, muito cuidado nessa cauda em que você se depara com essa situação, que só tem fios acima dessa linha. Quando tem abaixo, dá para brincar um pouquinho mais. Mas quando tem só acima, muito cuidado. E qual é o cuidado que você precisa ter? Esse aqui, ó. Vou virar aqui um tiquinho para me posicionar para me fazer para você. Deixa eu apagar esses aqui, ó. Então, você vem com o seu lápis dermatográfico ou com a sua linha, passando aqui. E você vai se encontrar, ó, com esse pontinho aqui. Mesmo que tenha só fios aqui. O que é que eu te aconselho? Você sempre marcar aqui. Marca aqui. Se tiver um pouquinho a mais, também não tem problema. Por quê? Deixa eu te falar essa situação que você vai encontrar aí. Vamos imaginar a primeira situação, que tem fios aqui. Então, eu vou... desço até esse ponto. Imagina que aqui tá cheio, certo? Só que eu tô com a minha linha reta aqui. Então, eu vou embora. Sigo tudo. Do mesmo jeito... eu faço na parte superior. O que é que isso vai te mostrar? Que você fica livre para tirar todos os fios aqui de baixo, ó. E se a sua cliente, ela quiser, poxa, deixa a minha sobrancelha um pouquinho mais alongada, então você deixa um pouquinho a mais. Não aconselho deixar muito. Eu tenho uma cliente que ela gosta que vem até aqui. É o gosto pessoal dela. E aí... o gosto da cliente, ele sempre está acima da nossa técnica. Claro que tudo é um equilíbrio, né? Há situações e situações. Mas na maioria das vezes, o gosto dela sempre prevalece. Então, eu tenho um cliente que ela gosta da sobrancelha aqui, ó. Bem aqui mesmo, pertinho desse que chama o pezinho de galinha. E ela gosta e tá tudo certo.
Mas se você tem liberdade para trabalhar com essa sobrancelha, então você pode tirar todos os fios aqui. Ou então, se a sua cliente não deixar um pouquinho mais compridinha, então você preserva um tantinho mais. Só que esse ponto aqui é o que vai te nortear. Porque se você não sabe onde marcar, você vai ficar perdido. Você pode terminar aqui, você pode terminar aqui. E há situações que, assim, a cliente, ela tem uma falha aqui, ó. Imagina a situação que ela tem uma falha aqui. Aí a profissional, ela não se atenta a essa falha, quando ela vem descendo, que chegou aqui na falha, não tem mais sobrancelha aqui. E aí não tem o que fazer. Certo? Então, você vai marcar para que você tenha maior segurança na hora de fazer essa cauda para não errar. Se você marcar, você não vai errar, porque quando você encontra o ponto exato, correto, e aqui abre-se um parêntese novamente, personalizado, você vai ver que tem sobrancelhas que é mais fininha, mais larguinha, que tem mais fios, que tem menos fios. Então, presta bem atenção, marca para você ter essa liberdade. Aí, agora vamos para outra situação. Que a sua cliente, ela tenha muitos fios aqui embaixo, certo? Ela tem muitos fios aqui embaixo. Você fez lá o mapeamento, só o início, tá? Só o corpo. Ela tem muito fio aqui. Aí aqui, o que é que acontece? Aí a pessoa tem bem pouquinho aqui, ó. Aí aqui dá uma entradinha, certo? Aí aqui continua os fios. Aí, Nath, você já pegou sobrancelha assim? Várias. Várias. Então, aqui tá cheio. Primeira coisa que eu faço, analiso a situação. Já sei que tem uma falha aqui. Então, eu vou devagar com o meu mapeamento de cauda. Mas qual é o nosso princípio? O início, ó, lá no início, o último fiozinho na parte inferior vai me nortear para o final dessa cauda. Então, eu já vi que aqui eu tenho que ter o máximo de atenção que tem uma falha aqui. Mas eu vou seguir a técnica que a Natália está ensinando. Então, eu marco aqui e passo o traço. Aí, a pessoa olha assim, puxa vida, nossa, tem muita coisa para tirar. Mas vamos marcar primeiro. Olha só, então ela vai, já sabe que o ponto é aqui, ó. Deixa eu só acender aqui para ficar melhor para você visualizar. Desceu. Aí aqui, ó, o que é que a maioria das pessoas faz? Ou faz assim, para fazer uma rena e depois cobrir. Ou então vem aqui, ó, diminui aqui, aí faz isso. Ó. Certo? Aqui é porque tem a pauta da folha, mas se fosse num caso real, é aquela situação que eu estava falando anteriormente. Aqui, ó, conota bem mais grosso. Na realidade, fica assim, bem mais grosso aqui no início e a cauda fininha. Deixa eu apagar aqui para você ter uma noção maior. Porque a pessoa levou em consideração só tirar a falha. E aqui, ó. Ó, deixa eu apagar aqui como se eu estivesse pinçando. Ficaria nessa situação. Não ia ficar legal. Olha a diferença dessa para essa. Nessas situações, vamos replicar novamente. O que você vai fazer? Natália, eu tô perdida. Ela tem uma falha. Primeiro de tudo, mostra que ela tem uma falha, que não foi você que fez. É a primeira coisa que você tem que fazer. Aí aqui tem vários fios. E aqui tem... Aí aqui tinha, né, uma entrada. O que você vai fazer? Você vai arrastar esse mapeamento mais para baixo. Por quê? Quando você deixa essa parte inferior mais grossinha, você traz ali visualmente uma cauda mais cheia, por mais que fique a falha. A falha vai continuar? Vai.
Mas só que se eu tentar ajeitar a falha aqui e tentar levar a mesma linha do mesmo jeito aqui, gente, vai ficar extremamente fino. E você vai chamar muita atenção para essa falha. Então não faz isso. Ao invés de você seguir aqui a linha, né, subindo demais, você desce um tantinho mais essa linha inferior, porque você vai aproveitar mais fios. Então automaticamente essa cauda ela não vai ficar extremamente fina. Então o que eu faria numa situação dessa? Eu venho aqui com muita calma. Ó, eu vou passar pela falha. E aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá vendo, ó? Aqui ficou a falha. Vai sair todo mundo. Aqui vai ficar cheio e aqui vai ficar bem rente à falha. Porém, o que nós vamos fazer na parte inferior? Que nós não somos qualquer designer. A gente vai aproveitar tudo que der aqui de baixo. Ai, vai dar para fazer um arqueado muito cavado? Não, aí você precisa escolher. Ou você faz um arqueado bem cavadinho para deixar extremamente fino, ou você aproveita os fios de baixo para trazer essa ilusão de cauda mais grossinha. Eu prefiro sempre fazer assim. Eu nunca sigo afinando ali e dando a entrada do mesmo jeito. Eu equilibro, eu arrasto essa linha um pouquinho, é como se eu estivesse alargando mais. Aí você pode até falar, poxa, Nath, mas aí a cauda vai ficar meio estranha, meio grossa. Não vai, sabe por que não vai? Porque vai chamar atenção para isso aqui, ó. Quando tem uma falha na sobrancelha, a pessoa ela visualiza primeiro a falha. Então, o ponto de falha sempre vai dar uma afinada visualmente. Então, a pessoa não vai dizer que a cauda ela tá fina ou que ela tá muito grossa, porque o primeiro olhar dela é para cá. Porém, se aqui tiver muito fio que a gente aproveitou, lembra que a gente aproveitou? Então, ela não vai dizer, poxa, ficou a falha, né? Porque aí não tem o que a gente fazer. Mas ela não ficou fina. Ai, que ótimo! Só que se você sobe muito, tanto chama atenção para a falha, independente da situação. Ela vai chamar atenção muito mais. Só que a cauda vai ficar ainda mais fina. Extremamente fina, eu diria. Por que eu não gosto de trabalhar com mão livre? Há casos e casos. Eu não curto muito ensinar essa técnica. Claro que você, quando você tem experiência, você é livre. Mas quando eu estou ensinando, eu gosto que a design qual eu estou treinando, ela entenda tudo que está por trás ali daquele desenho. E ela só vai entender se ela tiver técnica. Porque mão livre, o nome já disse, é livre. Você faz do jeito que você quiser. E o que eu percebo na técnica de mão livre? Que na maioria dos casos, esse ponto alto aqui, ó, ele dá uma subidona, tá? E quando você for ver outra aí, você vai entender o que eu tô dizendo. Aí aqui tem fios. Aí aqui tem fios. Aí a pessoa vem, né? Claro que o resultado fica muito bonito. Só que aí, ó, lembra da nossa linha? Ó. E o que é que acontece na maioria dos casos? Da próxima vez que você vê um vídeo de mão livre, você vai lembrar de mim. Aqui, ó, tem pouco. Aqui tem pouco. Então, a pessoa sobe ali na mão livre, tira aqui, ó. Certo? Que já vai de encontro que eu acabei de te mostrar. Aqui não, é muito difícil alguém ter muito fio aqui. Por quê? A estrutura natural de uma sobrancelha, ela já é assim, por mais falhada que ela seja. Ou é toda reta, só que ela sempre dá uma descida. Por mais reta que ela seja, ela dá. Nem que seja pouco, ela dá. E quando eu subo muito aqui, ó, que eu não levo em consideração esse início, esses fios de início, para ter como parâmetro isso aqui, automaticamente você vai tirar muito mais da cauda do que o que de fato é para tirar. E isso levando em consideração a minha metodologia. Então, eu não faço isso aqui, ó. Que é o que acontece muito
na técnica da mão livre. Eu faço isso aqui, ó. Eu pego o meu último fiozinho. Então, a minha aluna, ela sabe o seguinte. Pego o último fio aqui, ó, do início. Passo o traço aqui. Tenho pouca sobrancelha aqui. Tenho falha aqui. Arrasta essa linha mais para baixo, o quanto der. O quanto der. Ai, ficou muito grossa. Vai tirando os pouquinhos, o pouquinho, até você equilibrar. E é assim que você vai fazer a cauda da sobrancelha da sua cliente. Para quê? Agora deixa eu posicionar esse outro lado. Para que essa cauda ela não fique arredondada e grossa, como que você vai fazer? Aqui, ó, o corpo é a mesma espessura. Possa ser que você possa diminuir um pouquinho mais. Mas qual é o padrão que eu gosto de utilizar? Do início até o ponto alto, igual. Aqui, ó. Igual. Ai, mas eu posso diminuir aqui? Vai do jeito que você quiser. Eu gosto de trabalhar assim. Por que que eu gosto de trabalhar assim? Porque quanto menos eu subo aqui, menos eu perco da cauda. Menos eu perco. Ó. Se eu começo a subir aqui, ó, se eu começo a subir. No que eu subo, obrigatoriamente eu preciso descer. Ó, o tanto de fio que vai sair. Vai ficar bonito? Vai ficar bonito, tá? Não fica feio, principalmente se a cliente ela tiver muita sobrancelha. Mas eu gosto de preservar o máximo que dá. Eu gosto muito de uma sobrancelha farta de fios naturais. Então, eu sempre levo do início até aqui, ó, o ponto alto inferior e superior da mesma espessura. Depois, aí sim que eu vou descendo. Porque eu aproveito o máximo que der. Lembra que eu falei? Sempre erra para menos. Porque se caso a minha cliente ela achar grossa, ou então a cauda não ficou muito harmoniosa, tem como eu diminuir. Só que depois que diminui, não tem mais o que fazer. Em cima, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se em cima eu já começo por aqui, ó. Ó, aqui tá grossinho, né? Aí vamos que a pessoa vai diminuindo aqui, ó. Ó. Deixa eu apagar aqui. Eu gosto de fazer com lápis, que dá pra fazer exatamente como se fosse pinçando e você imaginar a situação. Ó. Aqui, ó, que a pessoa diminuiu antes da hora. E detalhe, ó, que já dá pra você ter uma noção, ó. Quão fino fica essa cauda. E ela não vai terminar no mesmo tamanho que a outra, não, viu? Sempre ela termina antes. Por quê? Porque a tendência de toda cauda é diminuir a quantidade de fios. Não espere você que você vai diminuir aqui a espessura e você vai continuar com a cauda bem longa. A não ser que você faça um traço aqui só de um fio. Aí vai ficar. E agora, por último, e não menos importante, para que você consiga ter uma cauda bem fininha aqui, ó. Bem fininha é bem alinhada, tá? Eu não tô falando fininha em questão de quantidade de fios. É bem alinhadinho. É a estrutura assim que a cliente mais gosta, porque fica bem harmonioso. Quando essa cauda aqui, ela termina numa espessura mais afilada, por assim dizer. Não fica aquela coisa assim, arredondada, né? Aquela coisa assim, meia estranha. O que que você vai fazer? Você fez o seu mapeamento, marcou o ponto alto inferior e superior. Na parte de baixo, você vai realmente arredondando aqui, ó. É mais um arredondado mesmo. Só que em cima você vai arredondar só aqui, ó.
Só onde é o ponto alto. E desce reto. Esse é o segredo. Vamos fazer de novo? Deixa eu só apagar aqui para ficar bem alinhadinho. E aqui, como eu tô apagando com a borracha, você pega um palito de laranjeira com água adstringente e vai afinando. Então, para que a sua cauda ela não fique arredondada, embaixo você arredonda assim, ó, pode se sentir à vontade para fazer um traço mais arredondado. Ele não é tão reto, pode observar que ele não é tão reto. Eu desço e vou arredondando, eu vou assim, ó. Ó. Só que em cima muda um pouquinho. Eu só vou arredondar o ponto alto, só para descer. Olha só a ponta dele como que tá, ó. Para mim descer. Essa daqui, ó, tá mais curvada. Esse aqui não, já desce, ó, pontinha dele, ó, aqui, ó. Olha só para onde que tá, ó. Certo? E aqui, se tiver mais fios, aqui, ó. Tá vendo, ó? Aquela linha passou um pouquinho mais. Não tem problema. Não tem problema. Agora, se vier até aqui, aí eu aconselho que você tire, certo? Até, ó, uma distância mais ou menos assim, tranquilo. Mas se ficar muito abaixo, ela vai ficar com o olhar mais caído, certo? Deixa eu só ver aqui. Boa tarde, tenho dificuldade de medir com paquímetro. Fiz o curso, mas não me sinto segura ainda. É a Daiane Love. Dai, como que você vai fazer com paquímetro? Já aproveitando, vamos utilizar esse mesmo exemplo aqui. Você vai pegar aqui, ó, o seu paquímetro. Para que você entenda melhor, é o seguinte. Na matemática, 1 e 1 sempre vai ser 2. É uma ciência exata, a matemática. Então, a mesma medida que você tem aqui, você tem aqui. Meu cachorro ali. A mesma medida que você tem numa régua escolar, você tem no seu paquímetro. Então, quando você abre aqui o paquímetro, certo? O meu é assim, ó. Eu não sei se você consegue visualizar, mas tem... Deixa eu pintar aqui, ó. Que aí você, porque ele é branco, acho que não dá pra ver muito, eu pintei, ó. Tá vendo esse pontinho que tá se mexendo? Esse pontinho que tá se mexendo? É onde vai indicar a medida da sobrancelha. É aqui, ó. Onde vai indicar a medida da sobrancelha, ó. Tá vendo, ó? Se mexendo? Então, como que eu faço pra chegar até minha cauda? Pra chegar até a cauda. Eu deixo a mesma espessura. Vamos supor que você vai aplicar o que eu acabei de te ensinar. Você vai pegar o seu paquímetro, aí você vai medir o seguinte. Poxa, deixa eu fazer aqui quanto que... Peraí que tá travado, acho que tá travado. Ó, você vai pegar e você vai medir aqui. Pronto. Mediu. Aí aqui tá dando 0,7, ó. Não chegou no 1 ainda. Não chegou no 1 centímetro. Então, é 0,7 do início dessa sobrancelha. Se você for aplicar a minha mesma metodologia, você vai com esse mesmo 0,7 até aqui, ó, o ponto alto. E você vai marcar em cima 0,7, embaixo 0,7. Aqui, ó. E depois é só ligar os pontos. E o final, você vai tirar como parâmetro aqui e aqui. Ai, Nath, só que eu não sei se as minhas sobrancelhas estão iguais. Então, o que é que você vai fazer?
leva em consideração o pontinho, se o seu paquímetro for assim, mas eles são muito parecidos, muito. Geralmente eles têm um ponto para indicar. Porque essa abertura aqui, ó, é o que vai nortear o que abre e o que fecha, ó. Se eu abrir aqui, ó, isso aqui é 3 centímetros, ó. Por quê? Porque o pontinho parou no 3. Ó, parei agora no 3, ó. Essa largura aqui é 3. Aqui, ó, é 1. Ó, por quê? Porque parou no 1. Então, marquei lá as sobrancelhas. Eu quero tirar a dúvida. Poxa, será que tá na mesma distância? Então, venho aqui, vejo aqui quanto que tá marcando. Do outro lado, vejo se tá igual. Ai, não tá igual. Então, você marca aqui e vem com o paquímetro e marca igual com o outro. No corpo e na cauda do mesmo jeito. Como que você vai fazer? Aqui, ó. Peraí, porque ele trava sozinho. Ah, deu certo aqui? Deixa eu ver se dá pra ver as duas do corpo. Só um minuto. Então, eu vou pegar essa medida aqui, vou travar o paquímetro, se o seu não tem trava, você segura e você vai fazer do outro lado do mesmo jeito. Ah, tá igual, tá igual. E se não tiver, aí você vai, marca um, marca o outro. Uma sempre tem que ser parâmetro da outra. A Thay Ponto França tá perguntando, em questões de espessura. Thay, geralmente as sobrancelhas variam de 0,5 até 1 centímetro. O que vai te nortear? Geralmente a maioria das sobrancelhas, 0,7, 1,2, 1,3, essas mais largas. Aqui, ó, a espessura. O que vai te nortear? A própria sobrancelha da cliente. Não tem uma regra. Qual que é a regrinha que eu gosto de utilizar? Ah, a minha cliente, ela tem, vamos supor, essa situação aqui, ó. A minha cliente, ela tem 0,7 de início. Então, a sobrancelha da minha cliente, ela deu essa primeira medida. A partir dessa primeira medida é que eu faço as outras. Então, se você vai aplicar a minha metodologia, que é o corpo na mesma espessura, então 0,7, aí aqui eu marco 0,7. E depois, aqui na cauda, não precisa você ter uma espessura certa, porque o que vai te nortear? A partir do momento que você conseguiu marcar aqui, ó, a espessura correta, tanto aqui como aqui, e o que vai te dar o valor dessa espessura? O início da sobrancelha da sua cliente. Depois daqui, não tem segredo. Eu só faço descer. Aqui um tantinho mais arredondado, aqui eu arredondo e desço reto, igual eu ensinei para vocês aqui. O que vocês têm que levar em consideração? Qual é a medida que a minha cliente vai te dar? Vai me dar. Então, se ela me deu 0,7 aqui, pronto, eu não preciso de mais nada. 0,7, 0,7 e depois eu só desço. Ai, mas a sobrancelha dela tá muito, muito fina. Aqui no início, o que é que eu faço? Mulher de Deus, faz o inverso, faz engenharia reversa. Então, vamos supor que aqui, ó, a cliente não tem esses fios. Então, eu pego como ponto de partida, se eu fosse fazer uma rena. Aí, a pessoa chegou, deixa eu contar para vocês uma situação que chegou, que é o que vocês vão fazer nesses casos. A cliente falou para mim o seguinte, olha, eu ia numa pessoa e eu dizia a ela que eu queria esse início bem retinho. Lembra do que eu falei para vocês? Às vezes a cliente ela não sabe expressar o que ela quer. Aí o que é que a pessoa fazia? Gente, eu tô falando isso e tem no meu feed, tá? Inclusive tem até uma aula sobre isso dentro da formação. Se um dia você for minha aluna, você vai ver essa sobrancelha. Aí a cliente disse assim, eu quero aqui bem retinho. Aí imagina que essa é a sobrancelha da cliente. Aí a pessoa fez isso. Tirou tudo isso aqui. Gente, sério, não é mentira. Eu tenho foto, eu tenho vídeo para provar. Numa situação dessa, eu poderia pegar isso aqui,
Eu poderia pegar isso aqui e fazer isso aqui? Jamais. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz a engenharia reversa. Eu pego este ponto alto de espessura e aqui eu faço um aproximado, como eu falei, 0,7, 0,5. Aí você vai ver aí a estrutura da cliente, qual que fica melhor. Você vai equilibrando. Aí eu peguei aqui a espessura depois que eu marquei e marquei aqui, ó. Então, eu fiz ao invés de eu pegar essa primeira medida, mas isso aqui é só para essas situações, tá? Quando o início é mais falhado. Eu peguei essa medida e fiz essa. E fiz a rena. Então, eu marquei aqui, aí vim aqui, marquei aqui. Não tinha fios, aí eu vim com a minha rena e preenchi aqui onde não tinha fios. Depois a gente fez uma reconstrução e, glória a Deus, estamos com sobrancelhas. E nessa situação aqui, vale observar que é interessante fazer uma rena mais fechada, por conta que tinha praticamente 0 fios. Era uma desgraceira horrível. Vou voltar aqui pra mim, tá? Pra me se despedir de vocês. Pra que eu... Vai sim, tá? E vai ficar salva, com certeza. Vai ficar salva para vocês depois treinarem direitinho, observar todos os pontos. Não se apeguem a desenho, se apeguem à metodologia, porque você vai se deparar com situações. Lembra daquela situação que eu falei na live? Que eu falei na live, parece que eu tô falando de outra live. Que eu falei anteriormente, que vai haver situações que aqui tem bem pouquinho fio e aqui tem mais. Então, o que você vai fazer? Você vai levar em consideração o mapeamento? Não, você vai levar em consideração a metodologia que eu acabei de te ensinar. Arrasta a linha mais para baixo um tiquinho. Vai ficar caída? Não vai ficar caída, porque não tem fio em cima. O que a gente está fazendo aqui? A gente está compensando essa perda que a cliente teve em cima da sobrancelha, e às vezes é uma estrutura natural. Então, a design que ela trabalha com personalizado, ela trabalha dessa forma. Sempre equilibrando a sobrancelha de uma forma que seja bom para a nossa cliente. E preserve o nosso material de trabalho, tá bom? A Daiane disse que vai treinar mais e colocar em prática. Dai, sabe o que você faz? Você faz isso e vai ser muito bom, pode ter certeza. Não tira os fios. Chama uma pessoa de modelo só para você marcar. Você não precisa, para vocês que estão aqui comigo na live, vocês não precisam ficar tirando os fios. Que às vezes a pessoa diz assim, não quero, porque vai que afina, que faz falha. Não, vem cá, deixa eu treinar só o meu mapeamento em você e você treina a sua cauda. E pega diversas situações, cauda mais fina, cauda mais curta, cauda mais longa, marca, tira a foto. Deixa o mapeamento bem fininho, bem limpinho, tira a foto. Chamou outra pessoa, marca, tira a foto. E sabe o que é bom disso? Que você não vai demorar com a sua modelo, porque você não vai tirar o fio. Você não vai se atentar muito ali a tantos detalhes do mapeamento completo. E a pessoa vai embora rapidinho. Você chega para ela e fala assim, deixa eu só fazer um mapeamento em você, eu preciso fazer esse treino, mas não se preocupe, eu não vou tirar seu fio, é só para me tirar uma fotinha para fazer de portfólio. Se a pessoa, não quero que me mostre, fala assim, eu só vou tirar, só vou registrar a sobrancelha, não vai dar para te identificar, porque isso vai servir para que você tome como parâmetro a sua evolução também. E quando você compara nas fotos, gente, é nítido. É nítido. Você vai ver que assim, nossa, como que eu não vi isso antes, tá bom? Então, lembrando aqui, sexta-feira eu quero responder uma pergunta de vocês, certo? Vou pegar, então você me manda uma pergunta ou no direct ou responde o stories que eu postar. Eu vou postar um stories agora há pouco. Aí você responde lá e eu vou escolher uma pergunta, não que eu não vá responder as outras, tá? Mas eu gosto de me atentar, me aprofundar muito bem quando a pessoa tem uma dúvida. Porque assim, mas eu uso... Tá? Imagine só essa situação.
Ah, mas como que eu faço a cauda? Eu falo ponto alto em cima, ponto embaixo, depois ligo os pontos, isso, aquilo, outro. Não, gente. Não, eu não gosto de fazer uma aula assim. Tem que ser algo que você saia daqui com a sua mente fervendo. Combinado? Então eu te espero na sexta-feira, ao meio-dia. Assista e coloca em prática. Conhecimento sem ação não gera resultados, tá bom? Fica com Jesus, te espero na próxima. Tchau, tchau.